A paz do Senhor, estamos dando início a mais um podcast. Está conosco a nossa irmã Missilene. Paz do Senhor, estamos aqui com a nossa irmã Márcia, dirigente do Círculo de Oração e Acampamento. Paz do Senhor, irmã Márcia. Paz do Senhor, irmã Missilene. Paz do Senhor, irmão Davi. É uma alegria estar convosco e quero agradecer, o convite foi muito honroso. Amém. Gostaríamos de saber, irmã Márcia, como foi a sua trajetória quando a senhora chegou aqui em acampamento? A senhora chegou aqui, assim, foi através dos seus pais, quando a senhora, assim, era logo novinha, como criança, como bebê ainda. Como foi, assim, que a senhora chegou aqui em acampamento? Através dos seus pais? Não, eu nasci no interior. Eu sou do interior, nasci numa usina, Água Branca, meu pai trabalhava lá. E era um local que não tinha igreja evangélica, só tinha uma igreja católica. E meu pai era crente e ele criava a gente, ele ensinava a gente na palavra em casa. Nós fomos ensinados na palavra em casa pelo meu pai. Depois que já estavam maiorzinhos, minhas irmãs, ia para Quipapá, que era a igreja mais próxima, para o culto à noite. E o pastor levava Santa Ceia para o meu pai, lá na usina. E a gente foi criada assim, mas lá só tinha uma igreja católica. E nós crescemos, muitas vezes, sempre final de semana tinha uma missa lá naquela igreja, uma igreja enorme, que ficava assim, uma escadaria muito chamativa, e que tinha os 12 apóstolos, aquelas estátuas. E a gente olhava assim, achava aquilo bonito. E, papai, por que a gente não vai? Ele dizia, porque nós somos crentes e nós não adoramos a ídolo. A gente ficava assim, quando chegava no dia da missa, todo mundo botava aqueles véus, aquelas mulheres bem arrumadas, tudo seguindo para lá, e a gente olhava. E por que a gente não vai? E papai sempre explicando a gente, então, lendo versículo para a gente, explicando. E assim nós fomos criados na palavra, sem ter igreja, pelo meu pai. Era um homem de Deus. Meu pai era um homem de Deus. Amém, irmã. E como foi sua trajetória chegada aqui em Acampamento 1? Como foi que a senhora conheceu esse local? Como foi que a senhora veio? A senhora recorda a idade que a senhora veio? Se veio com a sua família? Sim, recordo sim. Aí, primeiro quem veio foi minha irmã mais velha, a Iracema, que foi secretária da EBD daqui, uma das mais antigas. Ela morava na casa do meu tio, que era o maestro, foi o primeiro maestro aqui de Recife, José Trajano do Nascimento. Foi maestro também do coral aqui, os 300 de Gideão. E ele recebia, né? Os sobrinhos vindo do interior, ele recebeu minha irmã, e depois chegou, meu irmão também veio, e ele sempre recebendo na casa dele. E, por fim, já na adolescência, eu vim, aliás, com 12 anos, pré-adolescente, eu vim com 11 anos para cá, para estudar. A gente lá estudava, mas quando foi para fazer continuar os estudos, a gente veio para cá, fazer a quinta série, na época, era a quinta série. Aí eu vim, fiquei estudando aqui. E morando também, nessa época o meu pai já tinha vindo, ele veio. Um certo tempo ele se aposentou lá na usina e veio morar aqui. Comprou uma casa e veio morar aqui. Então, eu comecei a frequentar a escola. Meu primeiro contato aqui em acampamento foi na EBD. Na EBD, isso em 1979. E eu era bem jovenzinha, 11 anos a 12, adolescente. Então, ingressei na classe dos adolescentes. Só tinha essa. Hoje em dia não tinha isso tudo, não. Era só adolescentes, jovens, moças, rapazes e os adultos, senhoras e senhores. Então, eu ingressei na classe de adolescentes. E naquela época era Gesa, Zenilda, Elisama Ramos e Zenaide, era uma classe bem movimentada. E quando eu cheguei na classe dos adolescentes, eu já vinha com aquela formação, sabe, de muita responsabilidade com as coisas, muita seriedade com as coisas, com estudo, com tudo. Então, Miriam Simeão era a professora da classe. E
ela disse assim, vamos fazer um trabalho. Eu quero um trabalho bonito, com capa, com tudo, sobre as 7 igrejas da Ásia. Então, ela pegou, escreveu o nome das 7 igrejas e sorteou. Cada um pegar a sua igreja. Aí eu peguei a Filadélfia. Aí eu fui para casa. Aí quando eu li, comecei a escrever, né? Já comecei a narração todinha. Aí fiz capa, desenhei uma igreja bonita na capa, fiz um trabalho bem organizado e bonito. Aí quando chegou no domingo, a Miriam fez assim, quem trouxe o trabalho? Eu esqueci. A outra deu um papelzinho assim, escrito alguma coisa. Aí eu estava com meu trabalhinho com capa, com contra-capa, com tudo que tem direito. Bem organizado. Aí quando eu dei, ela fez, isso aqui é um trabalho. Era isso que eu queria, minha gente. Aí fica tudo assim. Aí ela pegou. Aí quando ela leu o conteúdo, ela disse, coisa linda. Vem cá. Pegou meu braço, foi lá no púlpito. Vou mostrar o pastor na época, não sei se era pastor, era o irmão Lamartine, né? O avô de Valber, que era o dirigente da escola, antigo. Né? Não sei se era diácono, já era presbítero, não lembro. Então, vou mostrar, irmão Lamartine. Aí foi lá, quando ela mostrou, irmão, veja o trabalho dessa menina. Aí quando ele olhou, que ele leu, aí parou assim, foi você que fez? Eu disse, foi. Ele disse, você é o quê? O que é que você faz aqui na escola? Aí eu disse, eu sou aluno da classe. Ele disse, a partir de hoje você vai fazer a recepção da escola. Aí eu disse, tá certo. Poxa, fui para casa, preparei uma pastinha, com tudo. Cada dia eu trazia uma canetinha diferente. Era o maior zelo, era um zelo, um amor que eu tinha por aquele trabalho. Eu chegava para fazer, já na hora da recepção, eu já ia nas classes, tudo. E assim, fui desenvolvendo na EBD. Depois, eu passei a ensinar numa classe de criança, era eu e Marisa. Depois Marisa passou para a classe de adolescentes. E a gente, praticamente, quando eu vim para cá, Marisa já fazia parte da EBD. Foi ela que me trouxe para a EBD. E assim fomos desenvolvendo, né, na obra. Para o círculo, aí eu ainda era jovem, para o círculo de oração, eu comecei em 84. Eu tenho 40 anos de círculo de oração. Não de dirigente, mas de componente, 40 anos de círculo de oração. Trabalhei com a irmã Terezinha, cheguei a ser vice-secretária da comissão no tempo da irmã Terezinha. E depois, quando eu estava como vice-secretária, eu fui chamada, né, para ser vice-dirigente no Alto Capitão, com a irmã Mira, que era esposa do irmão Joel Sintra, né, evangelista Joel Sintra, que era o coordenador da área na época. Aí, quando a irmã Mira foi dirigir, então a irmã Mira falou comigo para ser a vice dela. E eu aceitei, que o Senhor sempre vinha dizendo a mim, eu trabalhava com muito, que a gente foi criado com aquela, levando as coisas de Deus a sério, né? E eu lia a Bíblia, o Senhor dizia, leia a palavra. Eu gostava de ler a Bíblia, e de entender, e de obedecer, né? Na realidade, obedecer a palavra de Deus. E isso para Deus é muita coisa, Deus conta muito com isso. Então, Deus já falava para mim, dizendo que tinha chamada na minha vida, lê a minha palavra, porque eu tenho chamada contigo. Isso em 1974. Eu ingressei na campanha evangelizadora. Né? E, mamãe, eu lembro que, assim, nessa trajetória da senhora, que a senhora está falando aí, que passou na escola, né, e Sim. foi como aluna, e então, mas eu lembro que ainda hoje a senhora é secretária da escola dominical. Aí eu pergunto à senhora,
como aluna, a senhora foi convidada, né, pelo, então, irmão Lamartine, Sim. como para ser recepcionista, mas a senhora também ingressou, até hoje a senhora é secretária, né, da escola. Então, assim, como foi essa passada que a senhora deu para ser secretária, que até hoje a senhora trabalha como secretária da escola dominical? Então, eu queria entender também um pouquinho essa sua trajetória, porque aí teve essa sua trajetória aí. Conta um pouquinho pra gente como foi. Eu trabalhei, depois que eu fiquei ensinando classe de criança, era recepcionista, depois eu fiquei numa classe de criança com Marisa, ela era professora, eu era adjunto dela, e depois tinha a secretária era Loide Rosa, era secretária, e a vice era Nida, a tia de Elisama. Aí, com o tempo, ela casou e foi cuidar dos filhos, e não teve mais tempo de ficar vindo para a EBD. Aí, e eu sempre ali ativa na obra, né? Aí, Loide começou a me chamar para ajudá-la a fazer o relatório. Aí, eu fiquei ajudando. Márcia, vem me ajudar a fazer o relatório. Eu ia. Eu ia lendo a caderneta, ela anotando, a gente fazia sempre assim. E o tempo foi passando, aí ela você vai ficar como vice-secretária, que a irmã não está mais podendo vir, a irmã Nida, e eu fiquei como vice-secretária, com Loide Rosa. Aí passou Lamartine, passou 20 anos dirigindo a escola. Quando ele saiu, então veio Carlos Gonçalves Filho, era presbítero na época. E eu continuava como vice-dirigente, vice-secretária, com Loide, trabalhando sempre, com aquela mesma alegria, com aquele mesmo compromisso com a obra de Deus. E foi mudando. Depois o presbítero Carlos Gonçalves saiu, veio outro presbítero, agora até esqueci o nome dele. E foi quando ele veio. Aí foi o período que Loide não pôde mais vir. Ela estava trabalhando bem ativa no Tempo Central. Aí ela não pôde mais vir e eu já assumi como secretário o novo dirigente. Agora esqueci, irmão Severino Silva, presbítero Severino Silva. Mas que era isso. Então, aí ele disse, você agora vai ficar como secretária, e já procurou uma vice, ele mesmo, na época foi Zilma, ficava sempre ali. Aí disse, você vai trabalhar, estou olhando ali aquela irmã, ela sempre vem, ela não falta escola, a senhora é bom trabalhar com ela? Eu disse, sim, tudo bem. Aí fiquei trabalhando com Zilma. Depois veio o presbítero Esmeraldo, que era do Tempo Central. Foi uma bênção a gestão dele também, graças a Deus. A gente foi trabalhando, sabe? Eu não tenho problema com mudança de direção. E eu acho era assim a escola nessa época era bem cooperada, como eram os trabalhos, havia muita salvação ali naquela época, era bastante cooperada a escola. Bem mais. Eu me lembro que no tempo do irmão Severino, do presbítero Severino Silva, ele tinha assim ele gostava de ver a escola crescer. E ele, vamos chegar, quando eu li o relatório, ele dizia, na época era 200 e tanto, ele fazia. Vamos para 250. Ele fazia aquela meta assim. Amém. Eu quero ver uma coisa assim, uma escola rosada. Ele fazia, bem engraçado mesmo. Vamos, irmão, vamos chegar, convide e tal. E aí, realmente, ele conseguiu. Chegou naquela meta que ele estava dizendo para a igreja. E aí, era grande, tanto de criança como de alunos. Né? A mocidade vinha mais, entendeu? Os irmãos. E com o tempo, o que a gente vê hoje é aquele versículo, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente vê que hoje o povo não tem mais aquele prazer. Né? Eu me lembro que a classe das moças era a irmã Cecília que ensinava a classe das moças. Sim. E era cheia. E ela com aquela paciência, mas a classe era cheia, as moças vinham. Hoje em dia você vê as irmãs apelando, né? Pedindo, pelo amor de Deus, venha, né? E está complicada a situação. Mas faz parte do tempo, né, que estamos vivendo.
teve a fase também, aí depois da escola, aí veio a fase também da campanha, né? A senhora foi como dirigente da campanha evangelizadora, né? Então, Márcia, e aí como foi essa sua chamada para a campanha evangelizadora? Foi antes do círculo de oração ou foi depois do círculo de oração que a senhora foi ser dirigente de campanha evangelizadora? Campanha evangelizadora, eu trabalhei desde o tempo da irmã Esther. Olha o tempo, viu? 74, por aí, eu já estava na campanha, saía tudo para evangelizar. E depois a irmã Esther veio Miriam, Simeão, foi quem ficou no lugar da irmã Esther. Também ela era muito ativa, a Miriam foi no tempo das viagens. Tanto viajava comissão, como a campanha também. A campanha viajou por muitos locais, interior, tudo. E ela trabalha, Miriam era do Tempo Central, conhecia os obreiros, os pastores, né? Então, ali ela recebia convite e viajava para a campanha. Era muita viagem mesmo que a gente fez. E era almas, viu? Quando a gente voltava, era 300 almas, era coisa assim. Era nos interiores, ela distribuía as equipes para trabalhar de manhã, para evangelizar de manhã, à tarde. Quando a gente voltava, era trazendo os molhos mesmo. Era evangelismo mesmo, e muitas almas para o Senhor. Elas chegavam naquele local. Os pastores gostavam de levar, porque tanto trabalhava com o evangelismo de adultos, como tinha a equipe da EBD, que ia também, as professoras, e evangelizava as crianças, fazia um trabalho específico para as crianças. A gente voltava, ela trazendo os molhos mesmo, era bênção, viu? Aí, mas tudo tem um tempo. Esse tempo de viagem passou, né? Agora, mesmo porque a gente enfrentou muita coisa nessas viagens. A gente sabe disso, né? Uhum. Só Deus que dava o livramento. E do jeito que a gente vive hoje, né, o povo tudo cria situação difícil, né, para os líderes da igreja, tudo já quer levar para a justiça. A gente era só Deus que dava o livramento. Sim, sim. Só Deus. Nessas viagens, hoje a gente entende. Eu digo, o pastor está muito certo. Né? Quando tem uma coisa, ele permite assim, mas não como a gente fazia, era demais, era viagem uma atrás da outra. E o povo gosta, viu? Pensa uma coisa que o povo gosta, é viajar. Chamou para viagem, todo mundo acha tempo. E fora a salvação, assim, o que é que a senhora pode contar assim, de experiência no período em que a senhora passou como dirigente de campanha, que marcou assim a sua vida, nessa trajetória de dirigente de campanha evangelizadora? Olha, a campanha, para dirigir, eu até houve um episódio bem interessante, que eu digo, Deus é fiel naquilo que Ele diz. Quando eu ainda estava como secretária, eu era vice-secretária da campanha, com Miriam, no tempo de Miriam. E um domingo a gente foi, evangelizou e tinha uma irmã que estava enferma, vamos visitar a irmã. Aí eu fui, outra pessoa, umas 3 pessoas estavam comigo. Aí a gente foi visitar aquela irmã. E quando chegou lá, aí foi aquela bênção, a oração, e Deus usou a irmã, que estava enferma, e ela disse assim, que falou para mim, disse que se agradava de mim, e disse assim, vou eu te sentar na cadeira. Nessa época, Miriam ainda dirigia. Então eu disse, misericórdia, aí eu guardei, que as coisas de Deus a gente guarda e vai confirmando, né? Se realmente eu disse, Miriam ainda dirigia. Aí eu, tudo bem, guardei, disse a ninguém, só eu e Deus sabia, e aí os irmãos que estavam ali, eu não lembro quem eram, que ouviram. Aí passou o tempo. Aí foi quando. E eu já no ciclo de oração, trabalhando, e como vice-secretária já do ciclo de oração, aí veio a chamada da irmã Mira para o alto capitão, dirigiu o alto capitão. Aí me chamou para ser a vice dela. Aí eu disse assim, Jesus mudou para ciclo de oração. Não é campanha mais não. E fui achando que não tinha mais nada com campanha, né? Aí fui, comecei como vice, trabalhando com muita união mesmo, era uma bênção o trabalho do Senhor, né?
E até a irmã Mira, uma vez, quando eu visitei, ela disse assim: você foi a melhor vice que eu tive. E eu me alegrei com isso. Porque ser vice tem todo, né? Um processo de você saber trabalhar, saber o seu lugar, né? Saber que o dirigente é o dirigente, vice é vice, cada um saber a sua posição e fazer com amor, né? Com amor, da melhor forma possível, sabendo que é para o Senhor que estamos fazendo. E Deus se agrada dessas coisas. E, graças a Deus, aí quando eu estava como vice da irmã Mira, que eu saía para atender a outras congregações, que a gente saía, né? No período do avivamento, a gente saía muito. Aí, quando eu ia, chegava, aí o Senhor me dava oportunidade, aí muitas vezes eu estava falando, Deus tomava um vaso, e dizia assim, que eu dizia que estava se agradando, dizia: tu vais dirigir. Aí, eu pensando que era ciclo de oração. Eu disse: certo. Chegava do canto, assim, de repente, assim: irmã, a senhora vai dirigir, viu? Se prepare. A senhora não vai demorar muito aqui, não, a senhora vai dirigir. Certo? E da minha cabeça fosse ciclo de oração. Mas não. Aí, quando eu vi, foi o convite para dirigir a campanha daqui. Aí, certo. E aí veio o convite, era no tempo, o superintendente das campanhas era o pastor Pedro Nunes, e eu vim para dirigir a campanha. Os dirigentes eram o irmão Robson Barreto e o cunhado dele também. E quando eu saí, quando eu vim para cá, aí comecei a fazer um trabalho do Senhor, muita alegria. E Deus foi confirmando. Nessa época era diferente, o povo era mais animado. Mas a senhora ainda no círculo de oração. No círculo de oração. Era círculo de oração, não como vice. Como vice, não. Nessa época, quando eu vim para a campanha, então, eu não fiquei mais lá, não. Fiquei só na campanha daqui. Saí do círculo de oração e vim dirigir a campanha. A senhora entregou, no caso, né? Foi. Né, eu entreguei o trabalho e vim dirigir a campanha aqui. Mas quando a senhora era secretária da campanha, a senhora também era secretária, vice da direção do círculo de oração? Não. Quando eu fui ser vice lá, eu saí também do círculo de oração. Aí como foi essa sua trajetória, justamente, né, como componente, mas dirigindo a campanha evangelizadora, e como foi essa sua trajetória para passar a ser dirigente do círculo de oração? Foi assim. Aí, quando eu estava dirigindo a campanha daqui, e bem animada na obra, só que eu precisei, aconteceu uma situação bem difícil, né? Um deserto bem difícil na minha vida, né? Então eu disse a Deus, eu disse: olha, Senhor, dirigindo campanha, disse: olha, Senhor, eu dirijo campanha, não precisa, o trabalho era só, nessa época era só assim, domingo à tarde e os outros trabalhos à noite, oração para a mocidade, cultos familiares, né, que a gente foi quem introduziu esses grupos familiares que a gente fazia nas casas dos irmãos, culto, tudo era à noite. Então eu disse: eu tenho condições de trabalhar para poder manter os filhos, que ficou bem difícil para mim, né, com escolas, com tudo. Aí eu disse: abre uma porta de trabalho para mim, pedi a Deus, em oração, abre uma porta de trabalho para mim. Mas eu estava com a cabeça tão desorientada devido à situação que eu estava enfrentando, que eu disse assim, olha, Senhor, eu era inteligente, passava concurso, eu fiz concurso, passava,
trabalhei no Banorte, ainda jovem, porque eu fiz o teste, que abriu aquela oportunidade, só era para rapazes. E eu fiz o teste e eu passei. E Jesus me chamou, abriu a porta para mim. E quando já me disse, só era rapazes, mas era Deus que estava no negócio. Eu orando, aí Deus disse, você vai. Eu sei que eu trabalhei. Aí, isso logo bem jovem ainda. Aí eu disse, olha, Senhor, eu não tenho condições nem de fazer um teste. Abra uma porta para mim. Uma coisa que eu não precise de usar o intelecto. Uma coisa assim, eu não sabia pedir, mas Deus entendeu. Que eu estava com dificuldade até de estudar, de entender. Para você fazer um concurso, você precisa se preparar. Isso. E eu disse, não, sabe, uma porta assim, Senhor, que eu não precise de usar o intelecto, uma coisa mais fácil, mas que eu receba dinheiro. Eu preciso mudar a situação aqui e manter meus filhos. Aí, resultado, Deus levou uma ricaça daqui para o local, agora não esqueci onde foi que elas foram, que tinha muitas flores. Quando ela chegou nesse local, nessa viagem que ela fez, aí ela levou, assim, ela convidou Loide Rosa, que me conhecia. E eu era assim, tinha uma festa, eu gostava de ornamentar, eu não tinha feito curso nenhum, mas eu tinha o dom natural. Então, junto com Miriam também ornamentava, e a gente aprendeu, no tempo que a gente fazia bucha de taioba, não sei se você chegou nesse tempo, não, só você é muito novinho. Ela tirava aquelas taioba no mato, eram umas folhonas enormes, a gente fazia aquelas buchas, amarrava e enfiava as flores ali. Adamava com as flores, com o talo da flor, sim, o aramezinho ali no palitozinho. E ali, quadrado, né? Então, fiz muita ornamentação assim. E aí qualquer uma festinha eu fazia. Quando eu fui para o aniversário, o primeiro ano lá do Alto Capitão, eu fiz os 2 vasos com flores naturais, bem bonitos, redondos. E eu tinha o dom natural, não conhecia as técnicas. Aí, pedi assim a Deus, disse, pois eu vou fazer, já sei como é que eu vou fazer. Aí levou a Simone, que era rica, Simone é uma pessoa rica, e levou Loide junto. E quando ela chegaram lá, que ela viu as flores artificiais, ela se deslumbrou. Ela disse, vou abrir uma firma com esse negócio, isso é lindo demais, eu vou fazer uma... E dinheiro não faltava, aí veio com 2 contêineres de flores e vasos. Morava à beira-mar e casa caiada. Beira-mar mesmo, a casa dela. Um casarão com piscina. Ela fez da casa dela a firma. Quartos e mais quartos cheios de flores e vasos. E eu orando. Nisso eu orando, sem saber nada disso, né? Eu, Jesus, abre uma porta, Jesus, eu preciso de uma porta. Não vai atrapalhar o teu trabalho, porque o teu trabalho é domingo e à noite. Então, eu tenho condições de trabalhar. Aí, ela disse, negócio feito. Ela preparou a firma. Olha, irmão, Deus abre porta, onde não tem porta. Para dar vitória a crente fiel. Aleluia. Ele abriu uma porta onde não tinha, para atender aquela oração. Aí eu fui, quando eu vi, e eu disse, deixa eu abrir uma porta, quando eu vi Loide ligando, aí eu disse, aí nisso Marisa teve um sonho. Ela disse, Márcia, eu tive um sonho contigo. Tu fazendo, as irmãs, tudinho da comissão, tudo com chapéu, que irmã Terezinha dava. E o meu chapéu era folgado. Aí o vento dava, teu chapéu caía. O vento dava, teu chapéu caía. Realmente. Porque na comissão eu estava fazendo praticamente nada, né? Por isso que o meu chapéu era folgado. Aí ela disse, agora, Márcia, quando a gente via o teu chapéu caindo, mas tu fazia tanta coisa linda. Eram umas peças,
Eram umas coisas tão lindas que eu dizia, meu Deus, como é que Márcia faz isso? Aí eu disse, era muita coisa linda, Márcia. Eu fiquei assim, ó. Aí eu, puxa, que coisa. Ela disse, o teu chapéu tá folgado porque tu tá indo pouco para a comissão. Eu disse, realmente. Eu dirigi a campanha e fiquei, não ia como eu estava. Aí, resultado, quando apareceu esse telefonema, que a Maísa disse, Márcia, disse que Loída abriu uma firma com uma pessoa aí e tá chamando. Eu disse, Aí quando eu atendi, aí ela disse, você já pode vir? Eu disse, pode, posso ir. Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, sabe aquela coisa que você olha e diz, Jesus foi tudo preparar-se. Porque eu comecei me encantando quando eu chegava nos quartos, que só tinha, mas eram flores da melhor qualidade. Eram flores lindas. Aí vasos, aí nem se fala. Aí quando eu olhei assim, meu Deus, que coisa linda. Aí eu disse, Jesus, eu quero trabalhar aqui. Aí nisso, chegou e faltava chegar a dona, né, que é a chefe, era a Simone. Aí quando foi à tarde que ela chegou, aí ela disse, é você, Márcia? Aí ela disse, faça um arranjo para eu ver. Escolha as flores e faça um arranjo. Eu já estava olhando cada coisa linda, eu escolhi aquelas flores. Quando eu fiz um arranjo, ela disse, gostei. Você sabe fazer arranjo por agrupamento? Aí eu, agrupamento assim, cada tipo num local assim. Eu disse, nunca fiz não, mas eu posso tentar. Aí ela disse, pronto, faça com essa. Aí eu fiz. Parecia que eu sabia fazer o negócio, eu nunca tinha feito. Aí, sabe José, na casa de Potifar? Era eu lá, na ramalheira de renda. Tudo que vinha na minha mão, Deus abençoava. Tudo. E a firma começou a prosperar. E ela começou a contratar mais funcionários, mas eu sei que a gente foi... Era casamento, a gente ornamentava. Resultado. Na fase que eu estava fazendo, porque Deus é muito lindo, viu? Ele faz... Ele cuida da gente em detalhes. Ele ocupou minha mente com aquelas flores. Eu passava o dia ornamentando e dormia sonhando com os ornamentos. Era o dia ornamentando. E quando era de noite, eu passava a noite sonhando com os arranjos. Fazendo arranjo, eu sonhava fazendo arranjo. Porque a demanda era tremenda. Era casamento, casou muita gente aí, igreja católica, igreja evangélica, a gente fez ornamentação demais. E a firma de vento em popa. Deus no comando abençoando. Então, foi justamente esse processo do trabalho que fez com que a senhora saísse da campanha para entrar no ciclo de oração, não é isso? Foi aí que eu disse a Deus. Que eu queria uma porta que não iria prejudicar a obra dele. Então, ele não deu. Mas aí eu comecei fazer... Eu fiquei diabética. Quando nesse episódio emocional, eu fiquei diabética. Então, não era para eu comer doce, não era para eu comer nada. Tem toda uma dieta. Que hoje eu cumpro essa dieta à risca. Mas na época, eu disse, não. E ninguém vive sem açúcar, ninguém vive sem comer açúcar. Hoje eu vivo sem açúcar. Mas naquela época eu não quis entender isso. Aí comecei a comer o que não devia, comia cocada. E foi bem difícil essa situação que eu enfrentei por conta da minha própria desobediência. Não tinha nada a ver com Deus. Deus abriu a porta e disse, trabalhe e faça a minha obra. Aí, pela minha desobediência, de não manter a dieta, eu comecei um diabético sem dieta, ele emagrece. Eu fiquei aí fui emagrecendo, uma coisa mesmo. E quando eu fui para o médico, ele disse assim, vai morrer. Aí eu disse, mas doutor, se não parar o açúcar, vai tomar insulina e tal. Mas graças a Deus,
que o Senhor me ajudou a entender a situação. Eu digo, não vou mais, vou tomar insulina. Aceitei a insulina, mas aí é que veio o problema. Eu descumpri o que eu disse a Deus. Quando eu me vi, era trabalho, eu trabalhava o dia inteiro, era trabalho mesmo. Ornamentando, fazia. E quando eu chegava em casa, eu já chegava os meninos, para dona de casa, arrumar o que os meninos desarrumaram, preparar para no outro dia trabalhar novamente. Aí ficou realmente corrido. Nas terça-noite, era na terça, a oração para a mocidade. Eu ia fazer o trabalho do Senhor com muita alegria. Aí vinha os grupos familiares que a gente tinha que atender. Eu ia para os grupos familiares. Só que eu comecei, devido à minha incontinência na dieta, como diabética, eu comecei a ficar fragilizada. Aí, quando eu chegava cansada do trabalho, já não tinha mais força para ir. Mas a culpa era de quem? Da minha. Aí eu disse, Senhor, não está dando mais não. Esqueci o que eu tinha dito a ele. Não está dando mais não, Senhor. Eu vou entregar. Aí, sem procurar saber se ele queria ou não, eu simplesmente... Mas eu estava tão magra pela a minha desobediência de comer o que eu não podia, como diabética. Aí fui emagrecendo, mas eu estava tão magra que quando eu fui, na época que eu entreguei a campanha, o superintendente era o pastor Isaac Silva. Quando eu cheguei lá, que eu disse a ele, ele olhou assim para mim e disse, tem problema não, irmã. Vá cuidar da sua saúde, claro. Eu só estava a pele e o osso. Cuide da sua saúde. Quando a irmã estiver bem, aí a irmã volta. Tá certo? Tá tudo certo. Aí eu disse, tá bem. Aí eu disse, tá. Resolvi o problema. Aí foi para cá, disse, agora não tem mais campanha, agora é só o trabalho. Aí fui trabalhar e continuei. Só que a firma começou a cair porque eu tinha entregado a campanha. E eu não sabia. Eu não entendia. Até isso Deus entende. Quando você não está entendendo. Aí foi fechando. Aí chegou ao ponto que ela disse assim, a dona da firma disse assim, Marcinha, eu não sei mais o que é que eu faço. A firma está operando no vermelho. Eu só estou segurando isso aqui por causa de você e de Edmilson. Aí, o resultado. Deus foi abençoando. E a firma que estava na bênção foi caindo. Para você ver, um Jonas. Era o Jonas. Só que o Jonas não sabia. Eu lembro que uma vez a dona disse assim, não está essa campanha mais não, Márcia? Aí eu disse, tô não, eu entreguei que eu não estou conseguindo mais não. Aí ela também não disse nada, mas pensou assim. Como se ela tivesse entendido que a consequência daquilo que vinha acontecendo dentro da empresa seria por conta da que a senhora tinha entregue, né? E eu não. Então, aí Deus começou. Quando eu entrei para a comissão, Deus me deu uma revelação. Não sei se foi uma revelação, eu digo feito Paulo. Não sei se eu estava acordada, não sei. Eu só sei que eu fui tomada. Eu cheguei da visita, do campo. Eu visitando, a gente visita os lares. Hoje em dia, as irmãs fazem 5 visitas, já acho que visitou muito. Uhum. Naquela época era 15. Era. A gente voltava, era assim. Voltava tarde. Tarde. Era visita. Após o almoço, 2, 3 horas. Exatamente. Era assim. Aí, a gente visitava mesmo. Então, quando eu comecei logo, a gente saiu assim. Eu estranhei. Eu era muito assim, sabe? Eu disse... Eu pensei no meu coração, eu não disse a ninguém. Eu pensei, pessoas, dá para mim não.
Eu quero é trabalhar. Vê, eu quero é trabalhar. Vou trabalhar, ficar em comissão, não. No pensamento eu não falei para ninguém. Não dá não. Desanimei, porque o trabalho da visita não é fácil, não. Não é fácil, não. Aí eu disse, não, eu quero é trabalhar. Aí voltei da visita, quando eu vou, tomei banho, almocei, quando eu deitei, eu não sei como foi aquilo. Chegou um ser, me colocou assim, ó, no braço. É uma experiência, e essas experiências aumentam mais a fé da gente. A gente sabe que Deus é real, que as coisas de Deus são, viu, verdadeiras. A gente não crê somente porque alguém disse, a gente tem a experiência transcendental, é uma coisa linda. E aquele ser me tomou assim e subiu comigo. A coisa foi tão real que eu vi o telhado da minha casa. Nessa época não era lajeado ainda, era telhado mesmo. E quando ele subiu, que chegou no telhado, parou assim, daqui a pouco eu já estava, negócio assim, velocidade do vento. Eu já estava no corredor, e eu vi esse corredor, depois que eu entreguei a campanha. Era um corredor comprido, limpo. Eu olhei assim. Aí o ser que estava comigo me virou assim. Quando eu olhei, um leito, eu disse, isso é um hospital. Quando eu vi um leito, onde é que leito de hospital é pendurado? Era pendurado na parede. Aí eu disse, aquilo me assustou. Disse, fração de velocidade do vento. Assim, quando eu vi, eu já estava descendo numa tumba. Com a velocidade assim. Quando eu vi que era uma tumba, eu gritei, não! Já estava na minha cama, o coração saindo daqui. Quem já teve revelação, assim, que se assusta, sabe o que é isso? O coração saindo assim pela boca. Aí, quando eu entendi, aí eu disse, meu Deus. Aí o Espírito Santo disse assim, se você entregar a comissão, for eleito, e toma. Eu disse, não, Senhor. Na hora. Disse, não, Senhor. Eu vou ficar na comissão. Eu vou ficar. Não, Senhor. Acabou mais nunca. Eu saía para a visita com o maior amor, com o maior zelo, fazia a obra alegre, satisfeita. Puxa, acabou-se. Quer trabalhar mais não, trabalhar para Jesus. E só que a chamada foi para a campanha, saí do seguração, foi para a campanha. Aí na campanha eu entreguei. Aí foi aí que Deus pesou. E eu não entendia. Esse chamado, irmão, é coisa muito séria. Você só entrega chamada e não tem consequência se não for chamada de Deus. Porque chamada de Deus, a coisa é séria. E eu não entendia, não. Não entendia. Se Deus não tivesse me mostrado por A mais B, até hoje eu estava sem entender. Aí, quando eu voltei, aqui, fiquei boa, aí Deus operou, expulsou o espírito de morte, aí eu voltei. Aí o Senhor usou um vaso, até Elias. Eu fui visitar Elias, que Deus tomou, ele disse assim, volte para a comissão. Que eu estava já assim, sem vontade de fazer mais nada, ficar por aqui mesmo, aí volte para a comissão. Tu pensa que terminou? Não terminou. Aí, o que eu tenho na tua vida? Aí eu fui também obedeci imediatamente. Falou no outro, já estava, voltei. Circulação, já voltei. Quem estava era Mariinha, dirigindo circulação. Aí fiquei trabalhando com Mariinha, e bem animada, fazendo a obra do Senhor com alegria. Voltei para o banco e estava ali tão satisfeita. Sabe aquele que você volta assim, sabendo que eu estou fazendo o que Deus quer que faça? Era isso que eu estava. Aí comecei ali com maior alegria, visitando nas consagrações, que era toda semana,
no círculo de oração, fazendo a obra do Senhor, com muita alegria. Aí foi aí que Deus me revelou. Me revelou. Nessa época já estava era a irmã Cássia. A irmã Cássia foi antes. Depois de Marinha, foi irmã Cássia, não foi? Foi irmã Cássia. Foi. Aí eu estava trabalhando já com a irmã Cássia. E fazendo a obra com a maior alegria. O coordenador era o pastor Euclides. O Severino Euclides. Aí eu fazendo a obra do Senhor com alegria e tal, tudo estava lá presente, como Deus gosta que você faça. Né? Quer dizer, depois fica assim, mas Deus gosta que você faça como é, sabendo para quem está trabalhando. E eu lá, fazendo a obra do Senhor, e foi quando eu tive um sonho novamente. E nesse sonho, foi a coisa mais interessante também. Veja como Deus uniu a situação. Eu rejeitei, eu queria entregar o quê? Círculo de oração. Obra é obra, chamada é chamada. Aí quando foi para entregar a campanha, aí Deus disse que não, mostrou aquela coisa todinha. Quando foi para a campanha, eu achei, mas era chamada. Aí eu entreguei assim, eu não tenho condições realmente, da maneira que eu estava, por minha culpa, de comer o que eu não podia. Aí Deus, e só que Deus aí pesou a mão, mas eu não entendia. Aí Deus, vou falar com ela por A mais B. Vou desenhar agora. Vou desenhar. Aí realmente, aí já vou eu, outra revelação, estou eu chegando no Templo Central, escutava a irmã Judite falando lá dentro, era a reunião das dirigentes. Aí quando eu vou chegar lá, eu disse, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Aí fui entrar na reunião, que eu escutava a voz de irmã Judite. Quando eu fui, já se abriu outro cenário, era uma porta. Aí a porta abriu, quando eu olho, quem é que está lá dentro? Pastor Isaac Silva, que foi o superintendente da campanha a quem eu entreguei. Quando ele me vê, ele sorri, fala comigo com a maior alegria. Quando eu vi assim, eu disse, pastor Isaac Silva, aí eu fui falar com ele, sorridendo, né? Quando eu fui, pense numa seriedade. Ele estava ali em teofania. Era Deus na figura do pastor Isaac. Eu tremi nas bases. Eu nunca tinha visto. Quando o pastor Isaac, ainda hoje, ele fala, sorri. Aí quando eu fui falar sorrindo, ele, sério, mas era sério de você. Eu tremeci assim. Aí ele não falou. Ele me levou novamente. O mesmo sonho. O leito, o corredor, o leito e a turma. Aí quando eu acordei novamente, aí eu caí. Foi quando eu caí em mim assim, eu disse, Senhor, foi por isso que eu passei tudo aquilo. Foi porque eu entreguei tua obra, Senhor. Aí fiquei ali, aí caí de joelho e disse, eu estou até assim pensando, que eu disse assim, Senhor, nunca mais eu entrego tua obra. Disse assim ele, me perdoe. Aí orei ali, o Senhor renovou, me encheu. Aí eu disse, nunca mais eu entrego tua obra, Senhor. Passou. Quando eu acordei, eu disse, meu Deus, foi por isso. Eu não sabia. Senhor, eu não sabia. Ele disse, eu sei que você não sabia. Foi por isso que você não sentiu dor. Eu sabia que você não estava entendendo. Aí foi quando eu... Aí, voltei, chegou na sexta-feira, eu fui para o círculo de oração, animada, fiquei lá no meu cantinho, sentada. Aí chega o pastor Severino Euclides.
Quando ele entrou, sentou, olhou, daqui a pouco ele levantou, olhou assim para a comissão, daqui a pouco fez assim. E eu não tinha nem visto. Aí falo com uma irmã assim para me chamar. Aí a irmã disse, ó, o pastor está te chamando. Aí eu levantei e fui. Eu cheguei, aí ele olhou para mim e disse, a irmã está disposta a dirigir um ciclo de oração. Aí eu fiquei assim, ele disse, se quiser pode orar e perguntar a Deus, porque eu estou pedindo a Deus uma dirigente para um trabalho. E quando eu olho para a comissão, eu só vejo a senhora. Aí se quiser confirmar, aí eu me lembrei do que Deus já tinha me mostrado. Né? Eu disse, não, pastor, Deus já falou comigo. Ele está vendo? Por isso que eu olhava para essa comissão e só via a senhora, me mostrando a senhora. Eis-me aqui. Aí foi quando Deus me levou para dirigir Terminal Linha do Tiro. Terminal Linha do Tiro. Aí cheguei lá, graças a Deus, e trabalhei por 9 anos, aquele ciclo de oração, uma bênção. E de lá fui para acampamento 2, depois de 9 anos fui para acampamento 2, passei mais 3 anos, quase 4, de acampamento 2 eu vim para cá. Mas fazendo a obra do Senhor, que a gente quando trabalha para Jesus, aonde a gente estiver, eu trabalhava no Terminal Linha do Tiro como se estivesse trabalhando para o Templo Central. O amor, a dedicação é a mesma. Entendeu? Orando pelas componentes. Eu sempre dizia, eu oro de A a Z. De A a Z. Sem acepção de pessoas. A componente, as da letra A até as da letra Z. Todas elas. Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Entendeu? Não é fazer acepção, não, aquela que a gente sabe que tem, aquela que gosta, aquela que não gosta, aquela que aceita, aquela que não aceita, a gente ora por todas, independente, porque a gente foi chamado para isso, suportando a fraqueza, tolerando, perdendo para ganhar, tratando as ovelhas do Senhor com amor, independente, entendeu? Amando a que ama e amando a que não ama. Para agradar o dono delas. Porque quem sabe trabalhar nas ovelhas é o dono, que é o sumo pastor. Ele sabe trabalhar. Então o chamado da gente é para amar, é para perdoar, é para viver aquilo que a gente ensina. Porque o exemplo vale mais do que as palavras. Não adianta eu dizer amo se eu não amo, perdoe se eu não perdoo. Então, a gente vive aquilo que ensina. Aí Deus sela. Aí quando eu estava no acampamento 2, numa consagração, Deus tomou um cooperador. Hoje ele está aí, é um profeta de Deus. Esse cooperador, eu nem conhecia. Foi a Patrícia, que era minha vice, disse, mas vou chamar esse irmão que ele tem uma palavra boa. É um jovem ainda. Aí chamou ele. Ele foi, estava numa consagração. Aí a gente lá orando, aquela bênção. É um povo avivado, um povo que gosta de glorificar, né? Um povo que gosta de glorificar. Acampamento 2. Aí, aquela trabalho avivado, aí daqui a pouco Deus tomou ele foi lá onde eu estava. Aí contou a história todinha. Disse que fui eu quem te chamei e tenho me agradado, foi assim que ele disse, tenho me agradado da maneira como tu trata as minhas ovelhas. E vou eu te levar para o outro lado. Eu achando que o outro lado fosse outro ciclo de oração. Não aqui, já acampamento. Vou eu te levar para o outro lado, é só o outro lado do rio. Aí quando eu vi, irmão, aí passou, não demorou muito não.
depois que Deus usou ele, eu continuei lá. Aí, na hora que o Senhor falou assim, aí Patrícia disse, Mamácia, a senhora vai para acampamento. Eu disse, não, minha filha. Não. Não, acampamento sou eu, não. Ela disse, eu acho que é. Porque na minha concepção, eu achava que quem vinha para acampamento era Marisa. Entendeu? Mas tem uma história inacabada em acampamento. Mas só que, na perspectiva de Deus, não é como a gente pensa. É tanto que eu disse, não é Marisa. No dia que eu disse que era Marisa, aí Deus me revela muitas coisas, viu? Aí Deus me revelou. Quando eu via, irmãos, eu via o céu, as estrelas, que eu podia até pegar nelas. Quando eu vi assim, eu disse, meu Deus, o que é isso? Era o céu e as estrelas, enormes assim, eu podia tocar nelas. Nisso eu dizia, meu Deus, eu começava a dar glória. E eu glorificava com o coração de uma criança. Sabe o que é o coração de uma criança? Aí nisso eu sabia que Marisa estava ali. Só que eu via a voz dela embaixo, mais embaixo daquele lugar que eu estava. Aí eu dizia assim, Marisa, ela dizia, oi, tu estás vendo? Ela fazia, tô. Agora, isso era com uma pureza, irmã. Aí eu dizia, tu tá dando glória? Duas crianças falando, tu tá dando glória? Ela disse, tô. Eu disse, eu tô dando glória. Aí me acordei. Aí, logo de início eu não entendi. Depois eu entendi. Entendeu? Tudo estava era Deus dizendo que não era como eu estava pensando. Estava todas duas na vontade de Deus, mas eu estava mais perto. Tá? Entendeu? Aí eu entendi assim, Jesus. Aí, quando eu vi, e não é muito fácil, né? Mas o chamado de Deus, irmão, quando Deus chama, a gente fica debaixo da promessa de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não adianta lutar contra o escolhido de Deus. Não adianta. Entendeu? Porque Deus honra aquele que ele escolhe. E ele não escolhe assim, ele escolhe porque ele conhece. Conhece na essência, não é na aparência. As pessoas julgam a aparência. Às vezes olha assim, aquela irmã é assim, aquela... Não, quem conhece a essência de cada um de nós é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele faz, é como ele quer. E graças a Deus que estou no centro da vontade dele. É o melhor lugar. Digo a vocês, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. É você estar agradando a Deus e fazendo o que ele quer que você faça. Aí pode se levantar quem quiser. Não adianta, porque Deus justifica. É Deus quem te justifica. Porque foi ele quem te chamou. E ele sabe por que ele te chamou. Né? A gente mesmo não entende. De mim mesmo, meu Deus do céu, eu digo, não, sou eu não. Sou eu não, Jesus. E aí, tudo que Deus disse, quando ele estava me dizendo, ele disse, quantas vão dizer, por que ela? Quantas vão dizer, por que ela? Aí ele disse, porque eu me agrado de ti. Assim mesmo. Porque eu me agrado de ti. E aí foi, mano. Enfrentei muita coisa, viu? Mas estamos aqui, fazendo a vontade de Deus, trabalhando para Ele, né? E até eu fiquei assim, irmã, um dia desse eu estava dizendo, mas meu Deus, dirigindo o círculo de oração daqui, olha, irmã, só sabe o que é cuidar do rebanho do Senhor quem está ali, viu, irmã? A coisa não é fácil, não. Fácil não. Então,
É uma comissão grande, né? Quanto maior a nau, maior a tormenta, não é assim? A comissão é grande. Mas, irmãos, a gente fica olhando assim, eu fico pensando assim comigo, porque eu estou para dirigir a comissão e fazer o trabalho da EBD, é difícil, porque você já tem aquela demanda na semana e fica complicado para mim. E eu disse, eu já está no tempo, às vezes as pessoas olham, porque eu ainda estou na EBD, e já dirige uma comissão daquela, ainda fica na EBD, não é por atrás de cargo não, irmão, é mais trabalho, mas quem me chamou foi Deus. Chamada de Deus é coisa muito séria. E a gente, quando diz a Deus uma coisa, tem que ele é muito sério. Deus não passa mãozinha em ninguém. Certo é certo, errado é errado. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. E estamos aqui, fazendo a vontade dele, no centro da vontade dele, que é o melhor lugar. Amém. Queremos agradecer a irmã Márcia pela participação, né? Vamos sair daqui dessa tarde edificados e aprendendo cada dia mais com esse testemunho. Muitas vidas serão alcançadas através desse testemunho, dessa história, né? E de um lindo testemunho com Deus, né? E queremos lhe agradecer pela participação, de ter aceitado e estar aqui conosco nessa tarde. Foi uma alegria, né? Gostei muito de estar compartilhando, né? Esse testemunho que Deus nos dá, e às vezes a gente fica assim, nem sempre, às vezes eu conto uma partezinha na comissão, mas somente uma partezinha, mas nunca contei assim, em detalhes, né, com tudo em detalhes, e essa foi uma oportunidade, eu sei que foi Deus que preparou, né? Aqueles que não sabem, agora vão ter a oportunidade de saber também, e de aprender, né, que obra de Deus, chamada de Deus, é coisa muito séria. Que sejam edificados e que façam aquilo que Deus quer que você faça.